Fala pessoal, beleza? Super-herói é um gênero que surgiu nas histórias em quadrinhos inicialmente como tirinhos de jornal. O primeiro de todos, aquele que deu início ao gênero dos super-heróis, foi o Superman, mas obviamente essa febre do super-herói também chegou no Japão. E é por isso que o tema do vídeo de hoje é animes de super-heróis. Mas antes de qualquer coisa, vamos deixar bem claro o seguinte: eu só vou falar de animes que eu assisti. Então, quando vocês terminarem de assistir esse vídeo aqui, por favor, se poupem. Não comecem aí a escrever nos comentários: ah, você esqueceu esse, ah, você esqueceu esse, ah, você esqueceu esse. Não, não, não. Se eu esqueci é porque eu não assisti, tá bom? É simples assim. Os animes de super-herói que eu falar nesse vídeo aqui são animes que eu assisti. Se algum não foi falado é porque eu não assisti. Então bora começar, mas não sem antes você mandar aquele like e se inscrever no canal se é a primeira vez que você está assistindo a gente, beleza? Valeu galera, e agora bora começar a nossa lista. Número 6, GeForce. 5 Teenage Champions, G-Force, Guardians of Space. GeForce, na verdade, é um anime que eu comecei a assistir quando eu era pequeno, só que quando eu comecei a assistir ele já era um anime velho. E a gente percebe pelos traços quando a gente começa a ver, por exemplo, a abertura de GeForce, que vocês podem ver aí no YouTube. O que acontece é que GeForce foi transmitido no Brasil por um canal chamado Locomotion. E nos anos 90, a Locomotion transmitia desenhos dos anos 80. Ou seja, enquanto todos os canais estavam passando desenhos mais modernos, a Locomotion ainda passava desenhos antigos. Então era normal a gente assistir Locomotion e assistir, por exemplo, He-Man, Popeye. No quadro de desenhos de ação passavam alguns animes, entre eles estava GeForce. GeForce é um grupo de 5 super-heróis que usam roupas temáticas de pássaros, né? Cada um deles representa um pássaro e eles pilotam, cada um deles, um veículo. Cada veículo desses que eles pilotam se acopla a uma nave chamada Fênix e o grande objetivo deles é combater uma organização criminosa. Existe muita coisa, muito mistério que envolve a história de GeForce, como por exemplo o fato de que os 5 são órfãos, só que na verdade o protagonista, que é o chefe da GeForce, né, o líder da GeForce, ele é secretamente o filho de um cara que também tem importância. Enfim, eu confesso que como faz muito tempo, eu não lembro de todos esses detalhes. O que eu lembro é que eu gostava muito de GeForce quando passava na Locomotion. Eu gostava muito mesmo, de verdade. As lutas eram legais, a Fênix, né, que é a nave que eles pilotam, é muito legal. Eles misturavam muito golpes de artes marciais com acrobacias, era realmente muito legal. Eu gostava muito de GeForce. Então bora pro próximo da lista, que é Boku no Hero. Galera, eu vou ser sincero com vocês, Boku no Hero é um anime que é assim, ele é muito bonito, ele tem traços muito bonitos, muito bem feitos, a coreografia das lutas, a tensão que envolve as lutas são muito legais, mas sabe qual é o problema que eu tenho com Boku no Hero? É que eu não sinto que Boku no Hero é um anime de super-herói. Eu sinto que ele é um Battle Shonen. Pra mim, Boku no Hero é algo muito mais parecido com Naruto e Dragon Ball do que com, por exemplo, Liga da Justiça e Vingadores. Eu só coloquei ele aqui nessa lista porque, primeiro, ele é muito bem feito. Segundo, ele é um anime muito famoso, muito popular. Terceiro, ele tem lutas muito legais. Mas eu não gosto tanto assim de Boku no Hero porque, de verdade, eu não sinto que Boku no Hero é um anime de super-herói. Por isso que ele tá tão abaixo aqui nessa lista. Talvez a grande vantagem que Boku no Hero tem, que faz ele entrar nessa lista aqui acima de GeForce, é que os personagens principais de Boku no Hero são muito carismáticos. A gente realmente gosta deles, se identifica com eles. E por isso que Boku no Hero tá aqui na lista também. Número 4, Cyborg 009. Cyborg 009. Esse anime eu conheci quando passou na Cartoon Network e eu lembro que, assim, eu tive muito preconceito quando ele chegou. Primeiro porque eu achava o nome muito estranho e segundo porque o traço, pelo menos na época que esse anime veio pro Brasil,
ele já parecia muito um traço de um anime muito envelhecido. E sem falar que ele chegou na Cartoon Network bem depois da Cartoon Network apresentar, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z e Yu Yu Hakusho. O Cyborg 009, por exemplo, ele chegou na mesma leva que chegou o Inuyasha. Ou seja, ele era um anime velho apresentado entre animes novos. Então, assim, por conta disso, as lutas eram meio esquisitas, o traço era estranho. Depois a gente acaba percebendo que, na verdade, o traço era daquele jeito porque aquele é o estilo realmente do autor. Só que, cara, a história de Cyborg 009, o carisma dos personagens, o roteiro, a forma como os personagens se relacionam entre si, cara, que anime foda. Simplesmente isso. Cada personagem era originalmente um humano que acabou sendo submetido a experimentos e eles foram transformados em ciborgues. Cada um deles tinha um poder especial, uma coisa específica que só um deles tinha. O líder, por exemplo, tinha o poder da super velocidade. O vice-líder, ele tinha a capacidade de voar com turbinas. E ainda tem um que tem super força, tem um que é telepata, tem um que consegue respirar embaixo d'água, enfim, essas coisas. Quando os episódios de Cyborg 009 era focado nos problemas pessoais de cada um deles, cara, virava um anime era realmente muito mais do que um anime de super-herói. Número 3, Astro Boy. Eu tava um pouco na dúvida se eu colocava Astro Boy aqui na lista, porque eu tinha dúvida se ele era ou não era um anime de super-herói. E conversando com o pessoal do clube de membros lá do WhatsApp, eu cheguei à conclusão que sim. Astro Boy é um anime de super-herói e é um anime de super-herói. Originalmente ele conta a história de um robô que foi criado para substituir o filho de um cientista que havia morrido. O cientista tinha um filho, o filho dele morreu, então ele construiu um robô para substituir o filho dele. Esse robô acabou adquirindo uma inteligência artificial muito avançada, porém com o tempo esse cientista ele foi percebendo que ele não recriou o filho dele, que aquilo lá era só uma máquina. Por conta dessa inteligência artificial, o Astro Boy acabou realmente virando um tipo de super-herói e em determinado momento da história ele se vê no meio de uma guerra entre a humanidade e os robôs. É um anime fantástico, não tenho o que falar, é muito bom mesmo. Número 2, Tiger e Bunny. おじさんってまたお前 Tá aí um anime de super-heróis moderno, realmente assim, bem moderno, que eu gostei muito. No início eu tinha bastante preconceito porque ele é todo em CGI. Você sabe que anime e CGI é uma coisa que é uma combinação que não dá muito certo de modo geral, não é verdade? Mas Tiger e Bunny calou minha boca. Eu gostei muito de Tiger e Bunny. No início eu achei ele muito bobo, mas à medida em que ele ia avançando a gente percebe como que ele é bem mais profundo. Para começar, nesse mundo, os heróis existem porque são pessoas que possuem superpoderes, só que os atos heróicos são diariamente transmitidos por um tipo de canal de TV. E aí, esse canal de TV internamente faz uma competição entre esses heróis. Para aí, no final do ano, o herói que atingir mais pontos ganha um tipo de premiação, alguma coisa desse tipo. E por conta disso, os heróis têm patrocinadores, eles usam armas e armaduras que são financiadas por patrocinadores e coisas do tipo. E tudo isso tem toda uma trama, existe corrupção por trás do canal de TV e etc. E é por isso que Tiger e Bunny é um anime muito bom. Mas provavelmente a melhor coisa desse anime é o carisma do protagonista. Ele realmente é um protagonista que cativa a gente à medida que a gente vai assistindo. Vale a pena, tá no Netflix. E agora a gente vai pro nosso número 1, que com certeza vocês já sabem qual é. Número 1, One Punch Man. Cara, o que eu vou falar de One Punch Man? One Punch Man não é só o melhor anime de super-herói que eu já assisti. Ele é o melhor anime que eu já assisti. Simples assim. Eu lembro que logo no início, quando eu comecei a assistir One Punch Man, eu pensei, que bobeira. É um anime de comédia, foi isso que eu pensei. Só que à medida em que a história ia avançando, eu fui percebendo que eu não conseguia mais parar de assistir aquilo.
ele simplesmente se tornou o meu anime favorito. Só para vocês terem uma ideia, desde que eu saí da minha adolescência, ou seja, lá com os meus 19 anos, 20 anos, eu não sabia mais o que é ter um anime favorito. Eu lembro que quando me perguntavam, sei lá, no início da minha adolescência, perguntava, qual é o seu anime favorito? Eu falava, Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu fui ficando um pouco mais velho e perguntaram, qual é o seu anime favorito? Aí eu falava, é Yu Yu Hakusho. Aí chegou na época da Cartoon Network, perguntaram, qual é o seu anime favorito? Eu falei, é Dragon Ball. Pra vocês terem ideia, o meu anime favorito chegou a ser Barão Vermelho, que é um anime que ninguém aqui assistiu, mas eu adorava Barão Vermelho. Enfim, aí lá no fim da minha adolescência, eu parei de ter um anime favorito. Pra mim, era muito difícil escolher um anime favorito, porque eu já tinha nivelado todos ali. Eu não sabia dizer qual era o meu anime favorito. Foi só com One Punch Man que eu percebi, eu tenho um anime favorito, é One Punch Man. Por mais que o protagonista mate todo mundo com um soco e não tenha uma grande motivação, cara, é exatamente isso que faz eu gostar dele. Porque a questão que envolve o One Punch Man não é o que o Saitama faz no mundo dele, mas sim como que o mundo dele reage a ele. A gente percebe como que cada ato do Saitama provoca incríveis mudanças no mundo onde ele vive. E a forma também como ele conduz todo mundo que está em volta dele. Cara, é muito bom isso. O One Punch Man chegou pra roubar meu coração como o meu anime favorito e, obviamente, o meu anime de super-herói favorito. E você, já assistiu algum desses animes? Comenta aí embaixo. E se você conhece algum que eu não conheço, comenta o nome dele aí embaixo, porque de repente eu passo a conhecê-lo e posso fazer um vídeo sobre isso, beleza? Valeu, galera, um grande abraço para vocês e falou!